Guerra Espiritual 17. Como os demônios trabalham. Entrevista com a doutora Sherry. Parte 1 de 3. Mensagem do dia 19 de novembro de 2016. O Senhor os abençoe, moradores do coração. Bem, eu tenho orado por uma tremenda sabedoria agora. Temos situações espirituais em todo o mundo, onde a CERN abriu suas portas e, por causa da falta de tempo, Satanás, com raiva, está liberando um monte de demônios. E em resposta aos ataques que temos recebido no canal, o Senhor nos trouxe vários intercessores que estão bem informados sobre essas coisas e que Ele mesmo o está treinando atualmente, com novos conhecimentos, uma compreensão fresca. E eu queria compartilhar com vocês uma entrevista que foi feita com a doutora Sherry Steinhoff, de Nova York. Ela trabalhou para Sloan Kettering e outros hospitais em Nova York. Ela tinha sua própria clínica privada. Foi médica de emergências e radiologista. Tem feito tantas coisas diferentes e tem um verdadeiro dom para diagnósticos. Ela só sabe de alguma coisa quando se lembra de algo da escola de medicina. E mesmo naquele tempo ela acreditava que o Espírito Santo estava trabalhando através dela. Ela é judia, uma judia completa. Ela recebeu o Senhor como seu Salvador de fato em nosso canal. E eu estive em contato com ela desde então e o Senhor a agraciou com alguns presentes tremendos. Ela tem essa fome de Deus como nunca vi antes. E Ele faz coisas incríveis com ela. Como intercessora, ela se prostra. E em caso de leucemias, sabe o que é? Ela sabe exatamente o que é. E conhece todos os sintomas. Ela leva o caso em uma semana, ou 2, 3 ou 4 semanas. E então, de repente, ela aparece dizendo: ou essa pessoa terá acidentes vasculares cerebrais e de repente ela será curada, ou terá ataques cardíacos e então será curada. E o Senhor fala com ela de forma muito clara. Ela luta contra espíritos familiares. Não há ninguém que se comunica ao Senhor que não tenha se atormentado com espíritos familiares. Ela aprendeu algumas boas técnicas para reconhecer o Senhor e o que não é o Senhor. O Espírito Santo lhe ensinou muito. Jesus e o Pai já lhes ensinaram muito. Então eu quero compartilhar com vocês essa entrevista. É muito importante, meus irmãos, pois temos sementes de amargura que todos nós precisamos tratar. E nós temos isso todas as vezes que perdemos o bom humor. Elas se alojam em nossos corpos e impactam a nossa saúde. Sabemos há muito tempo que as questões de temperamento afetam nossa saúde. É uma espécie de acéfalo, mas a compreensão da dinâmica real disso e de onde vem, como é utilizado pelo inimigo e como nos livrar disso, são coisas que eu não conhecia. Mas graças ao que o Senhor está ensinando a Cherry, nós aprendemos algumas coisas surpreendentes sobre a dinâmica destas sementes de amargura, sobre maldições, feitiços, encantamentos, vendo opressões duradouras que são levantadas na vida das pessoas que prosseguem assim mesmo com suas vidas. Incrível, incrível! É uma maior compreensão do que são essas coisas. E eu já vi alguns milagres. Eu vi alguns milagres incríveis fisicamente. Eu e outras pessoas que estavam conosco. É simplesmente extraordinário.
e eles sendo formados estritamente através de guerra espiritual. E eu tenho visto e experimentado pessoalmente com o Abba Pai, o Espírito Santo e Jesus, todos trabalhando juntos para curar o corpo, a mente e o coração. Então, eu quero compartilhar isso com vocês, porque antes de acontecer alguma coisa, temos de nos arrepender diante do Senhor. Se estamos orando por uma cura, precisamos nos arrepender. Se estamos orando em guerra espiritual por uma libertação, precisamos nos arrepender. Temos que seguir limpos, assim, mostra-me, ó Deus, os meus pecados secretos ou os pecados que eu não estou ciente, mostre a mim. E isso é o que eu faço todas as manhãs e estou tendo um efeito maravilhoso na minha vida espiritual. Mesmo que seja bruto, às vezes é áspero ficar sabendo de certas coisas, mas elas têm que sair. E fisicamente me sinto melhor por causa disso. Eu tenho mais energia e durmo melhor. Então eu quero compartilhar com vocês o que ela me disse. Nós conversamos sobre isso e eu disse: é melhor eu gravar isso para os nossos moradores do coração, porque isso é muito importante e você poderá dizer isso melhor do que eu. Então eu vou compartilhar com vocês agora minha entrevista com a doutora Sherry Eastenhoff. Quero dizer aqui a vocês que estamos usando um aliás semelhante ao seu próprio nome, a fim de proteger a sua privacidade. Você começou dizendo que nem todos podem falar em línguas e também disse sobre essas sementes de frustração e raiva, que não temos que fazer nada, é só sentir um pouquinho disso e então, bum, fomos atacados. E você disse isso porque eles não têm o batismo do Espírito Santo? Eles não podem orar? Como funciona isso? Bem, eles não podem orar em línguas para removê-los, porque o Espírito Santo tem a capacidade e sabe exatamente o que fazer. Então, aqueles de nós que ainda são ignorantes, talvez se sentindo defeituosos sobre essa intenção, não têm certeza do que fazer. O Espírito Santo sabe como fazer tudo. Então ele vai e faz. Eu aprendi o observando e certamente não teria conhecido até que o Senhor me deu o dom de línguas e então eu pude entender o que estava sendo dito. Você sabe, eu poderia obter a imagem, mas é bem diferente a compreensão quando se está sendo dito. Então agora eu percebo que esse mesmo processo é repetido, na verdade, agora sobre todos os que oramos. Começamos pelo coração. Em todos, não importa qual o seu problema, ele começa com o coração em primeiro lugar. Então você sabe quantas vezes tem que se limpar apenas porque é inadequado ser um vaso que está cheio de amargura. E tudo que é necessário, por exemplo, eles estavam tendo dificuldade em processar cartões de crédito porque a ordem para os desabrigados era muito grande. Então, e eles não sabiam o que fazer com uma grande encomenda e eu estava pensando, me ajude, Senhor, e eu simplesmente disse, você sabe, Senhor, isso é ridículo, porque se você quer que eu tenha isso, você vai dar para mim e eu estou apenas confusa. Então eu me senti muito melhor, mas antes eu tive um momento de pânico e preocupada de que não fosse acontecer. E nisso houve sementes, houve espíritos de irritação, frustração, medo, agitação, tudo a partir de um telefonema de 10 minutos com uma loja online. Então, é preciso muito pouco para atrair essas coisas. Eu me limpo umas 5 ou 6 vezes por dia por causa da oração sobre os outros. Ele sugere isso a todos, no mínimo pela manhã e à noite. E para aqueles que realmente lutam com isso, se eles têm momentos em que se sentem irritados ou frustrados por um segundo, ali mesmo, se você se arrepender, essa semente não será embutida no seu coração. Existem minúsculos espinhos microscópicos que crescem com os espinhos incrustados para revestirem o coração. Mas no início, por várias horas, se você não tem feito isso, você pode se arrepender. E ele de alguma forma recebe pelo seu coração na traqueia e então você pode torcer para fora
De alguma forma ele entra pela via aérea, então você pode tossir para fora. E eu o arroto para fora. Certo, algumas pessoas o espirram, algumas pessoas fazem outras coisas, seja qual for o seu modo. Algumas pessoas não fazem nada. Aquelas pessoas que não fazem nada, eu realmente tive uma imagem dele tomando um espírito para fora do nariz de alguém. Eles estavam apenas respirando, então ele o suga para fora do nariz. Não é comum, mas eu já vi. Eles estavam conscientes disso? Será que eles sentem? Não, eu não acho que eles sentem. Para eles nada realmente acontece. Então eu fico pensando, bem, isso parece ser quando ele está operando. Eu tenho uma pergunta. Se você está em uma cirurgia, você seria capaz de encontrar essas coisas? Elas estão no reino físico ou são apenas no reino espiritual? No reino espiritual. Mas eles não afetam a sua saúde? De forma significativa, desde ontem à noite, ele disse ser um veneno, uma toxina. Algo está o tornando cada vez mais pior. Se estiver no ambiente é mais demoníaco, por causa da eleição. E a próxima sabe-se lá quando. Ele está trabalhando mais rápido. Eu costumava ter mais tempo antes de me arrepender e ainda tossi-lo. Mas agora não dá nem 3 horas e aquela coisa já tem que ser retirada. E quando ele os leva para fora de mim, meu coração dói por um minuto. Eu realmente sinto eles sendo retirados. É terrível, mas eu certamente sei que ele está lá. Então, por qualquer motivo, isso está envenenando não apenas os corpos físicos, mas nossas mentes. É mais fácil. Ele nos disse: um solo fértil para o mal é despojado. Ele continua usando essa palavra: o solo está despojado. Qualquer tipo de demônio, de infecção e doença, maus pensamentos, depressão, frustração, raiva, eles adoram este ambiente, pois esses sintomas promovem o seu crescimento. É também como um cartão de visitas para eles. Eles podem permanecer com mais facilidade, eles entram mais facilmente porque estamos de alguma forma fundamentalmente alterados durante esse tempo, o suficiente para que um demônio possa entrar com menos permissão. É mais fácil para eles. Assim, se nós deixamos eles agirem por um tempo, isso fica pior. E os problemas de saúde ficam significativamente piores. Às vezes as coisas são diferentes. Em algumas pessoas tem sido muito imediato, dependendo do número de sementes que eles têm. E para outros é uma situação crônica que fica muito pior do que deveria ser. Mas ele aceita, pois ele nos diz: por favor, limpem-se de suas sementes. Se fizerem, será melhor. E também porque ele está precisando de toda a nossa oferta. Ele está tomando todas e as oferecendo pelo que pode obter de nós, e certamente até a eleição e até mesmo depois por alguns de nós. Então, como é que nos livramos dessas sementes agora? Você disse que esta não é uma oração casual, todas as manhãs, todas as noites? Não é uma oração passageira, sim? Sim, certo. Para aqueles que falam em línguas, é muito simples. Eu digo: Espírito Santo, por favor, me ajude a orar para me arrepender e remover essas sementes. E ouço-me falando em línguas. Por favor, Pai, ouça minhas súplicas, ouça meu clamor. Por favor, me ajude a remover todos os espíritos de irritação ou raiva que querem pousar lá dentro, junto com as sementes de amargura que adquiri. Por favor, remova todos do meu coração. Então eu ouço uma resposta: eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui, vou ajudá-la, eu vou purificá-la, irei limpar o seu coração. Então eu posso dizer que ouço isso e é o que está acontecendo, mas eu digo isso a alguém que ora em línguas. Quando você pede isso e depois termina, isso é feito. Mas muitos não oram em línguas, isso é um problema, porque eles dizem: por favor, Senhor, remova todos os espíritos de todas as coisas e a amargura, por favor, tire-os do meu coração. Mas só isso não vai funcionar. É uma oração sobre joelhos, é um apelo a Ele no que estamos pedindo sua ajuda. Por isso devemos estar em uma posição apropriada.
Jesus me disse para solicitar essa pessoa que eu estava conversando que vislumbrasse o processo do que vi enquanto essa pessoa orava. E o Senhor veio e abriu seu peito. Ele estava o abrindo, então passou a mão por sobre ele e o abriu e depois o fechou sem deixar cicatrizes. Em seguida, executou a mão sobre o seu coração e ele também o abriu. E depois todos os espíritos, seja eles de irritação, apreensão, frustração, raiva, amargura, que estavam sempre lá, e também um espírito amargo de degustação. Quando tossiu isso, realmente seu rosto se contorceu e teve de cuspir. Algo amargo, o que estava correndo em seu coração, não era uma coisa boa. Certo. A amargura. Vemos que às vezes temos apreensão sobre questões de saúde e medo do futuro, que poderia ser qualquer coisa. Dúvida. Lugares onde eu diria serem mais comuns são irritação, raiva, frustração, amargura. Peça ao Espírito Santo que lhe indique o que mais deve ser removido para que tudo que está associado a essas sementes seja removido. Você não quer nada dessa escuridão. Eu não quero nada dessa escuridão em meu coração, Senhor. Quando ele leva os espíritos para fora, em seguida, o interior do coração fica um tipo de preto. Uma semente pode causar danos e deixar uma escuridão local, mas normalmente as pessoas têm mais de uma. E elas são negras, deixam o coração negro, ficam encaixadas por pequenos espinhos no revestimento do coração. Às vezes eu vejo alguns que são escolhidos, sabe? Onde Jesus começa a juntar um tipo de onda em suas mãos junto com aquele preto que estava cobrindo o interior do coração. Vale lembrar que esse material bombeado envenena o sangue e o sistema circulatório, e é por isso que vai para sua mente, o seu corpo, e a sua alma e seu espírito. Todos eles recebem este material. Então, ele está limpando tudo que faz isso. Então, ele leva tudo e nos diz: eu limpo este coração, eu limpo este coração. E você vê o início do revestimento crescendo e subindo, e o óleo é o normal. E depois disso ele coloca em uma esponja, sempre uma esponja, feita com sangue de Yeshua, suas lágrimas, as lágrimas de Jeová, Javé, Abba, Espírito Santo. E ocasionalmente o sangue do coração de Jesus vai bem lá onde foi perfurado. Portanto, este é o momento que digo: por favor, crie a esponja que você sente ser mais adequada à minha situação, para que eu possa limpar meu coração. Por favor, purifique meu coração, meu Pai. Então a esponja vai ao coração e o coração é fechado. Ele acena a mão sobre o coração no peito, então eles ficam fechados. Ele fortalece o bombeamento do coração para que este sangue purificador, este sangue puro do Cordeiro, passe por todo o corpo e siga para a mente, se dirija até a alma, siga para o espírito e limpe todos os lugares, a partir do maior vaso sanguíneo até que o menor capilar troque esta substância tóxica e venenosa. Isso é o que ele chama de tóxico. É um veneno. A Escritura diz que do coração toda impureza vem do coração. Do coração do homem vem a impureza. Não é o que você coloca, mas o que sai do seu coração. Então, isso faz total sentido. Ele está indo direto na fonte. Sim, é exatamente isso.